enquanto nos assentamos para partilhar o pão da palavra, vamos cantar esse pequeno refrão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória. Sempre, amém. Pode continuar o teclado? Conta-se que um rei muito religioso queria deixar um último ensinamento salutar para os seus súditos. Sabendo que sua morte se aproximava, este rei fez um pedido estranho. Pediu que fosse sepultado num trono, com o cetro, símbolo de seu poder, na mão, com a coroa em sua cabeça e com a Bíblia, a palavra de Deus, entronizada em seu colo. E pediu que depois de alguns anos abrissem a sua sepultura. Naturalmente as pessoas não entenderam inicialmente um pedido tão peculiar, mas obedeceram o pedido do rei. Ele foi sepultado como pediu, e após alguns anos, mesmo que alguns duvidassem da sua lucidez, resolveram abrir o mausoléu. Os anos haviam se passado, e o que encontraram foi apenas ossos. O cetro estava ao chão, como todo o poder desse mundo. A coroa também, à esquerda, no chão, como todas as honras e aplausos deste mundo. A Bíblia, contudo, estava no trono, aberta, incólume, intacta, invicta, na célebre passagem de Mateus 24:35, onde dizia: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É sobre isto, amados e amadas, de que nos fala a sagrada liturgia desse domingo. Que, como já disse, depois das 5 da tarde, no sábado já é domingo para nós, portanto estamos na liturgia dominical. E vamos explicar. Davi, quando começa a envelhecer, se dá conta de que a situação política de seu reino não é nem de longe das melhores. Davi faz um exame de consciência e se lembra aquilo que Deus vai falar para ele em 2 Crônicas, quando Deus fala: Davi, você construiu seu reino, um grande império, mas à base do derramamento de muito sangue inocente. Você não é inocente. E Davi, fazendo um retrospecto, fazendo um verdadeiro exame de consciência, sente falta de uma palavrinha que no fundo todos nós procuramos nesta terra com grande esmero. E qual é esta palavrinha? A palavrinha-chave desse domingo é estabilidade. Não há ninguém que não procure em sã consciência estabilidade. Você quer um emprego que lhe seja estável. Você quer uma casa que te seja estável. Você quer um casamento que te seja estável. Você quer uma vocação que lhe dê um mínimo sentimento de estabilidade.
Mas no reino de Davi havia uma série de problemas. Ameaças constantes de invasões de povos vizinhos, se fossem os filisteus, os jebuseus, os cananeus. As tribos que integravam seu reino, eram 12 tribos, estavam divididas. Os próprios filhos do rei Davi tinham rixas entre si e disputavam a sucessão do trono à tapa e à espada, porque, como sabemos, Davi também cometeu a imprudência de ter muitas mulheres, e tendo muitas mulheres, consequentemente, acabou tendo centenas de filhos que brigavam de maneira feroz pelo poder. Davi, amados e amadas, não consegue morrer tranquilo. De fato, todos nós sabemos o que acontece a muitas pessoas quando percebem que estão partindo desta vida, e a consciência lhes pesa por terem vivido de forma errada. No leito de morte, ou quando o médico diz: você tem mais alguns meses de vida, essas pessoas, ou pelo menos a grande parte delas, se torna devota. Elas começam a dar esmolas, começam a rezar mais. Algumas que viveram fugindo da igreja, até chamam o padre. Pois bem, vendo que sua morte se aproxima, Davi tem uma ideia fixa na cabeça. Ele era determinado. Ele queria construir uma casa ou um templo para o Senhor. Pois, fazendo um retrospecto e exame de consciência, não lhe parecia justo ter vivido toda a sua vida num palácio, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus, debaixo de uma barraca, debaixo de uma tenda, durante todo esse tempo. Davi está no leito de morte e fala: eu vivi a minha vida inteira num luxo de palácios ebúrneos. Todavia, a arca da aliança, a presença de Deus, numa barraquinha, numa tenda. Eu vou tentar corrigir esse meu erro e vou fazer uma casa para ele. Davi então consulta o profeta Natã e lhe fala sobre a sua reta intenção de tentar consertar aquilo que já era meio que inconsertável àquela altura da vida. Porque quando a gente está partindo, a sentença vem: aquilo que você viveu, de fato você colherá. Natã, o profeta, aprova a ideia. Mas naquela mesma noite o Senhor surpreende a ambos, começando por Natã, dizendo que não será exatamente assim como Davi pretende. Davi, você não vai fazer a casa que você quer. A história vai ser um pouco diferente. E vale a pena a gente olhar a primeira leitura aí no seu versículo 4, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Versículo 4. Então o profeta Natã concordou. Eu vou começar. Mas nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos. E vocês vão com o versículo 5. Vamos lá, Osvaldo. Vai dizer ao meu servo Davi: assim fala o Senhor. Agora olha só que interessante, um toquezinho de ironia divina, né? Uma certa ironia divina, mas para o nosso bem, né? Para o nosso bem. Olha a ironia divina. Assim fala o Senhor. Continue. Porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Olha que pergunta interessante. Chama-se pergunta retórica, né? Quando você faz uma pergunta sabendo a resposta. Davi, você vai fazer uma casa para mim. É isso mesmo que eu entendi? E aí no finalzinho do versículo 11, dá uma olhadinha aí na primeira leitura ainda. No finalzinho do versículo 11, quando ele fala: concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, o que ele diz? E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Opa, os papéis se inverteram. Deus diz a Davi por meio do profeta: não serás tu quem construirá uma casa para mim, mas serei eu que fará uma casa para ti, estável, sólida e eterna, e eu a farei para você, Davi. No mundo há dinastias que governaram por centenas e até milhares de anos, e mesmo assim, uma a uma, todas se acabaram. Não teve um reinado que ficou de pé. Não teve uma instituição que esteja de pé, a não ser a Santa Madre Igreja Católica. Há mais de 2000 anos, todas as outras caíram e se subdividiram em milhares de outras.
Mas essa igreja é fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor prometeu a ela estabilidade, vida sólida e eterna, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, porque essa instituição que você está aqui não é minha, não é do bispo, não é do papa, é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não tem dono humano, a igreja tem um dono que é divino. Ele é o esposo dela. Nós padres somos meros administradores temporários, somos representantes efêmeros, fugazes de uma igreja que é eterna e que estará cantando as maravilhas de Deus quando esse mundo se acabar na eternidade. Essa é a grande verdade. Não serás tu, Davi, você não vai fazer uma casa para mim. No mundo onde há dinastias que não param de pé, como o Natan poderia estar falando sério? Como não poderia estar blefando ao dizer que a casa de Davi seria estável ao ponto de ser eterna? Como pode ser isto possível? Ainda mais nesta terra onde tudo se acaba, onde os amores se acabam, onde as promessas se acabam, onde o dinheiro se acaba, onde a saúde se acaba, onde as amizades se acabam. Como que alguém pode, sem blefar, prometer alguma coisa que não termina? E a resposta não é outra, somente uma. Somente quando permitimos que o eterno entre no tempo e visite a nossa história, é que aquilo que é humano se diviniza e se eterniza. É quando experimentamos no tempo, ainda dentro do tempo, a dimensão e o sabor de céu, a dimensão e o sabor de eternidade. Na mitologia grega, como sabemos, o tempo é representado por um Deus com letra minúscula, com uma bocarra que a tudo engole e a tudo devora, devorando tudo ao seu redor. Esse Deus grego é chamado de Cronos, e por isso na língua portuguesa falamos cronômetro e falamos cronometrar. De fato, o tempo vai levando tudo consigo, nossa beleza, nossa jovialidade, em alguns infelizmente até a alegria, nossos projetos, e lamentavelmente o tempo também vai levando aqueles que amamos. Mário Quintana, poeta da língua portuguesa, literato, chegará a dizer de forma irônica: o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que devorou gerações da minha família. Mas São Paulo nos fala na segunda leitura do mistério de amor de Deus que desde toda a eternidade parece oculto aos homens. Do mistério de Deus entrando em nosso tempo, nos reconciliando com Ele e nos dando a oportunidade de, em seu Filho Jesus Cristo, Pai da eternidade, vencermos a morte e alcançarmos a tão sonhada estabilidade davídica num mundo onde tudo tem o costume de se desintegrar, de se dissolver. Amados e amadas, é comum, infelizmente, que quando vivemos um momento muito significativo, muito bonito, muito feliz, a gente queira que aquele momento nunca se acabe. Não é verdade? Por vezes, dá até uma certa nostalgia e a gente pensa: puxa, e quando isso aqui acabar? Puxa, e quando minha mãe não estiver mais aqui para eu chorar? E quando eu não puder mais ver os meus filhos? Meu Deus do céu, só de pensar nisso eu perco a lucidez. E quando isso se acabar? Esses dias estava na companhia de algumas pessoas muito agradáveis, e achei engraçado que num dado momento, daquele momento informal, frugal, uma das pessoas falou assim: puxa vida, eu tenho tanto medo que isso se acabe. Eu falei: como assim? Sei lá, que amanhã o senhor não esteja mais aqui, que amanhã minha mãe não esteja mais aqui, que amanhã talvez eu nem acorde vivo. Tenho tanto medo, Nós temos essa fragilidade, esse medo, porque nós queremos que as coisas boas durem para sempre. Carlos Drummond de Andrade vai chegar a dizer também: eterno é tudo aquilo que dura apenas uma fração de segundos, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Eterno é aquilo que tem grande significado e valor em nossa vida. E hoje Deus vem nos consolar e dizer o seguinte: não precisa se acabar.
É em mim que as coisas têm a sua primazia, solidez e estabilidade. Me coloque no início, Davi, e eu conduzirei ao final. Deus está dizendo para mim e para você hoje, isso que é maravilhoso na sua vida, não precisa se acabar, não precisa ter fim. O que aprendemos com a liturgia de hoje é que quando somos envolvidos nas mais diversas dificuldades, nas horas em que o medo nos assola, em que o pânico quer tomar conta de nós, na hora em que tememos que tudo aquilo que construímos com tanto sacrifício pareça um castelo de areia levado pela primeira onda, sendo destruído e aniquilado pelo tempo implacável, nós também, frágeis como o rei Davi, devemos fazer como ele, nos voltar para o Senhor, nos refugiar no Senhor. E é comum, amados e amadas, que nesses momentos de incertezas, de insegurança, eu não sei se vamos estar aqui o ano que vem, e algumas pessoas dizem assim: puxa vida, será que minha mãe vai chegar comigo até o Natal? Diante dessas incertezas, é comum que nós peçamos a Deus que Ele sustente nossos programas, não é assim? Que Deus concorde conosco. São muito engraçados os pedidos de fim de ano, que são cartinhas que a gente escreve dizendo: Senhor, assina aí embaixo, ok? Concorda comigo como o rei Davi. Que Deus transforme nossos sonhos em realidade. Não é isso que nós desejamos? Desejo que em 2024 seus sonhos se concretizem, que todos os seus sonhos se realizem, tal qual fez Davi. E Deus responde, sim, porque Deus sempre responde, mas Deus responde à sua maneira, não à tua. Cabe a você pedir, e pode pedir o que você quiser. Agora, o que Deus vai fazer com o seu pedido é uma coisa que compete a Ele, porque você não tem a sabedoria dEle. Você e eu não temos a sabedoria dEle, não temos a mente dEle. Ele não se adapta aos nossos projetos tão pequeninos e tão mesquinhos, mas o supera grandemente e sempre faz muito e melhor do que poderíamos imaginar ou sonhar. E eu te provo, Davi só queria uma casa e Deus lhe deu o paraíso. Davi queria que um bom rei lhe sucedesse no trono, e é o próprio Deus quem lhe sucederá e vai reinar. Israel esperava um rei forte e guerreiro, um general, e Deus nos manda um bebê para salvar a tudo e a todos. Esse bebê é a nossa paz, é a nossa eternidade e a nossa estabilidade. E agora fica clara a mensagem do grandioso e valoroso arcanjo São Gabriel, a bem-aventurada Virgem Maria. O pedido de Davi: Senhor, eu quero fazer uma casa para ti. E Deus fala: não, Davi, eu vou fazer uma casa para você que nunca jamais terá fim. Se cumpre hoje pelos lábios do glorioso arcanjo São Gabriel e pelo sim da gloriosa, bem-aventurada e sempre Virgem Maria. E vamos conferir, veja aí no Evangelho, versículo 31. Olha como pode demorar, mas como Deus cumpre suas promessas. Desde Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, Deus ficou em silêncio 400 anos. Mas quando voltou a falar pessoalmente através do seu bebê, Jesus, o bebê Deus. Veja lá, versículo 31, eu começo. Ele falando para a bem-aventurada Virgem Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Continua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E agora? E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lembra quando eu falei que as coisas daqui não duram para sempre? Agora veja o versículo 33, o que está dizendo? Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. E agora eu termino fazendo uma pergunta provocante para mim e para você. O que você gostaria que não tivesse fim? Você quer que a tua família não tenha fim?
Você quer que o teu casamento não tenha fim? Você quer que a tua paz não tenha fim? Só há uma maneira e não outra de eternizar as coisas: confiando-as ao Senhor, que é o Pai da eternidade. Nele tudo tem a sua primazia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Teu casamento é para ele, tua família é para ele, teus projetos são para ele, tua vocação é para ele, teu futuro é para ele, tudo é para ele. E sem ele tudo perde o sentido, a primazia, a consistência, e tudo é devorado pelo Cronos. Porque o tempo leva tudo e todos, só não leva aqueles que se eternizam no Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. E aí a gente faz uma descoberta grandiosa, sabe qual? Que a promessa feita a Davi é a promessa feita para mim, é a promessa feita para você. É Deus dizendo que aquilo que é bom, belo e verdadeiro não precisa ter fim, porque o seu reino não terá fim. Para concluir, um dia, quase ao final da vida, o conhecido Martin Luther King disse: eu tive muitas coisas que eu guardei em minhas mãos e eu as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Esse é o segredo. Tudo que eu tentei segurar para mim, olha que profissão de fé, que testemunho, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu depositei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Porque só Deus consegue dar segurança, paz, eternidade e estabilidade. Sem Ele, meu filho e minha filha, com o perdão da franqueza, tá? Você não constrói nada mais do que castelos de areia que as ondas do tempo levam. Mas Deus quer fazer para ti uma casa que não tenha fim, que seja sólida, firme, inabalável e estável. E só se pode fazer isso por Ele, com Ele e para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.